Uma mãe idosa ligou chorando para o filho. A voz dela tremia, sufocada por algo que nem ela sabia explicar direito. Filho, minhas costas doem. Do outro lado da linha, o homem respondeu rápido, sem perceber o que estava por trás daquela frase. Mãe, depois eu vejo isso, tá? Ela ficou em silêncio por um instante. O som da respiração dela vazou pela linha, trêmulo, até que veio a resposta mais triste do mundo. Tá bom, meu filho. E o silêncio depois disso doeu mais que qualquer dor. O telefone escorregou devagar das mãos de Dona Irene Menezes. Ela ficou parada, olhando o chão frio da cozinha, como se esperasse que o filho voltasse a ligar. Mas o aparelho não tocou. Do lado de fora, o vento de Campos do Jordão soprava entre as árvores, trazendo um frio que não era só de inverno, era solidão. Alguns dias antes daquela ligação, Irene havia chegado na casa do filho com o coração cheio de esperança. Trazia na mala um cobertor feito à mão, uma caixa de biscoitos amanteigados e o desejo de se sentir parte da vida dele outra vez. Maurílio Menezes, empresário de sucesso, a recebeu com pressa. Mãe, que bom que deu certo de vir. Vai gostar daqui. É tranquilo. O ar da montanha faz bem. Disse isso sem largar o celular. Estava no meio de uma negociação e mal ergueu os olhos. Débora, a esposa, apareceu logo depois. Vestia um casaco de lã claro e um sorriso que não alcançava os olhos. Dona Irene, que honra ter a senhora aqui. O abraço não veio. Só palavras bem medidas, frias como o chão de mármore da sala. Nos primeiros dias, tudo parecia cordial. Irene acordava cedo, preparava o café, enfeitava a mesa com flores do jardim. Queria mostrar gratidão, não ser um peso. Limpava o fogão, organizava a despensa, passava pano nas janelas de vidro, tudo com aquele jeito manso de quem tem medo de incomodar. Débora observava à distância, disfarçando o incômodo com pequenos comentários. A senhora é incansável, hein? Se eu fizesse metade disso, já estaria quebrada. Ah, é mania minha. Gosto de ver tudo limpo, respondeu Irene, sorrindo sem perceber o tom por trás da frase. Na primeira semana, a casa parecia respirar em harmonia, mas aos poucos, as pequenas maldades começaram a aparecer. Café derramado de propósito na toalha recém-lavada, taças sujas deixadas sobre o aparador, sapatos molhados no tapete da sala que Irene havia acabado de limpar. E sempre a mesma desculpa de Débora, doce e falsa. Ai, Dona Irene, desculpa, que desastrada eu sou. Os empregados sabiam o que estava acontecendo, mas não diziam nada. Débora havia deixado claro. Aqui todo mundo segue as ordens, entendido? Irene, sem imaginar a maldade, achava que era coincidência. Ela limpava, arrumava e agradecia por estar ali. Só queria que Maurílio visse o quanto ela tentava ser boa. Mas ele raramente estava em casa. Passava o dia em reuniões e quando aparecia, elogiava rápido. A casa tá linda, amor. Mãe, você deve estar adorando o sossego, né? Ela sorria. Mas à noite, no quarto de hóspedes, olhava as mãos trêmulas e sentia o corpo reclamar. A fibromialgia fazia cada músculo doer. E ainda assim, ela insistia. É só cansaço, pensava. Amanhã vai melhorar. Mas não melhorou. A dor nas costas ficou mais forte e ela começou a esconder analgésicos na gaveta. Vera, a empregada, notou o esforço. Dona Irene, a senhora devia descansar. Posso terminar isso para a senhora? Não, minha filha. Se Débora ver, vai brigar contigo. Deixa que eu faço. Naquela noite, Irene subiu em um banquinho para alcançar uma travessa no armário. Sentiu a fisgada. Parou por um segundo, segurando a respiração. Olhou o teto branco da cozinha e pensou: meu Deus, só me dá força para não dar trabalho para ninguém. Dias depois, a dor se tornou insuportável. Foi quando ela pegou o telefone e ligou para o filho, com a voz trêmula, o coração cansado e a esperança de ser ouvida. Mas o que ela ouviu foi o silêncio. O tempo foi passando, e a dor nas costas de Dona Irene já não era apenas física. Era uma dor que misturava cansaço e tristeza.
mas ela não deixava transparecer. Preferia dizer que estava tudo bem, porque aprendeu a vida inteira que reclamar não adianta. Débora, por outro lado, parecia se divertir com o esforço da sogra. Começou a transformar pequenos gestos em armadilhas silenciosas. Certa manhã, Irene acordou antes do sol. A casa ainda estava escura, o chão gelado. Pegou o pano de chão e começou a limpar o corredor que levava à sala. Tinha prazer em ver o brilho da madeira, aquele cheirinho de limpeza que lembrava o tempo em que cuidava da própria casa, em Taubaté. Quando terminou, enxugou o suor da testa e sorriu sozinha, orgulhosa. Mas minutos depois, Débora apareceu com uma taça de suco na mão e, sem querer, derrubou tudo no chão recém-limpo. Ai, dona Irene, eu sou uma atrapalhada mesmo. A senhora pode limpar? Eu tô atrasada pro Pilates. O suco se espalhou como uma mancha colorida na perfeição do chão. Irene abaixou devagar, com as costas doendo, e respondeu num fio de voz: Claro, minha filha, essas coisas acontecem. Mas quando ela olhou para o rosto de Débora, percebeu um sorriso de canto. Não era o sorriso de quem se desculpa, era o de quem gosta de ver o outro se abaixar. Nos dias seguintes, os acidentes se repetiram. Um prato que caía da bancada, uma cortina que soltava do varão bem na hora em que Irene passava, um tapete que alguém esquecia dobrado, fazendo a idosa tropeçar. Aos poucos, até os funcionários começaram a perceber. Vera, a empregada, tentava ajudar às escondidas, mas Débora tinha olhos em todos os cantos. Vera, não precisa se meter em tudo, viu? Deixa a dona Irene cuidar do que é dela. Faz bem para a saúde dela se sentir ativa. Mas todos sabiam, aquilo não era cuidado, era castigo. Certa tarde, Irene estava no quintal, estendendo lençóis, quando ouviu Débora chamando. Dona Irene, o vaso da sala caiu e a terra sujou o tapete. Ela correu. A cena era a mesma de sempre. Débora, impecável, olhando o estrago sem se abaixar. Não se preocupe, minha filha, eu limpo. Enquanto limpava, ouviu Débora resmungar. Essas coisas acontecem quando a gente traz gente de outro ritmo para dentro de casa. Mas tudo bem, né? Cada um com suas manias. Irene parou por um segundo, sem entender se aquilo era um comentário ou uma provocação. Preferiu fingir que não ouviu. À noite as dores pioraram. Ela tentou deitar, mas o corpo parecia gritar em silêncio. Passou a pomada nas costas com dificuldade e olhou para o teto. Por um instante, pensou em ligar para o filho, mas lembrou da voz apressada dele, do depois eu vejo isso, e desistiu. No dia seguinte, Débora apareceu com um sorriso doce. Dona Irene, hoje o pessoal de limpeza não vem, tá? Tiveram um problema. Se a senhora puder dar uma geralzinha, eu agradeço. Ah, e cuidado para não exagerar, hein? A gente não quer que a senhora sinta dor. Foi como se cada palavra viesse mergulhada em veneno. Irene apenas respondeu, pode deixar, minha filha. E lá foi ela, com o balde, o rodo e a fé. Enquanto limpava a varanda, o vento gelado entrou pela porta e trouxe uma lembrança. O Natal se aproximava. Ela pensou em como era bom quando a família se reunia, em Taubaté, todos em volta da mesa, rindo de coisas simples. Agora, a única risada que ecoava na casa era a de Débora, ao telefone, contando a uma amiga que a sogra adorava brincar de dona de casa. Quando Vera passou e viu Irene ajoelhada, tentou intervir. Dona Irene, por favor, deixa que eu faço. Não, minha filha. Débora pediu para eu mesma cuidar e eu prometi que ia fazer. Vera balançou a cabeça com os olhos marejados. Sabia que aquela promessa era a pior prisão do mundo, a de uma mulher que só queria ser aceita. E lá estava Irene, sozinha, ajoelhada no chão, limpando o que outra havia sujado de propósito. O pano encharcado escorrendo entre os dedos, o corpo tremendo, o coração cansado e a dor crescendo. As manhãs de Campos do Jordão amanheciam frias, com o nevoeiro encobrindo as janelas. E ainda assim, antes mesmo do sol, Dona Irene já estava de pé. O corpo doía inteiro,
mas o costume de uma vida inteira não deixava que ficasse na cama. Cada movimento era um lembrete de que algo não ia bem. As costas pesavam, os ombros ardiam, e o simples ato de se abaixar para pegar um pano parecia um desafio. Mas ela disfarçava, sempre disfarçava. Débora tomava o café da manhã vestida como se fosse a um desfile, e Irene ficava ali, de avental, servindo o suco e escondendo as mãos trêmulas. "Quer mais um pãozinho, minha filha?" "Não, obrigada. Mas podia limpar o balcão depois. Tá meio engordurado." "Tá meio engordurado." A frase ficou ecoando na cabeça dela por horas, como se cada palavra pesasse um pouco mais nas costas. No quarto, ela se olhou no espelho e viu uma mulher cansada. Os cabelos grisalhos presos num coque torto, o rosto pálido, os olhos fundos. Mas ainda assim, havia doçura no olhar. Era o olhar de quem acredita que amar é suportar. Com o passar dos dias, Débora começou a exigir mais. Pedia que Irene passasse as roupas delicadas, lavasse a louça de cristal, limpasse até o rodapé dos móveis. E Irene fazia tudo em silêncio. Vera, cada vez mais aflita, tentou avisar. "Dona Irene, a senhora precisa descansar. Essas dores não são normais." Não é nada, minha filha. É a idade que cobra o que a gente deve." Mas não era idade, era exaustão. Era a maldade repetida de quem via e não ajudava. Maurílio ligava todos os dias, mas por pouco tempo. Perguntava o básico. Respondia com pressa. "Tá tudo bem por aí, mãe?" "Tudo ótimo, meu filho. A Débora tem sido um anjo." Mentira dita com doçura. Porque para Irene, admitir que estava sendo maltratada seria o mesmo que admitir fracasso. Certa noite, Débora convidou amigos para um jantar. Irene passou o dia inteiro preparando tudo. Limpou a cozinha, fez as sobremesas, montou a mesa com o melhor jogo de louças. Mas quando os convidados chegaram, Débora fez questão de apresentar de forma cruel. "Gente, essa é Dona Irene, minha sogra. Ela adora ajudar. Diz que se ficar parada enferruja." Todos riram. E Irene sorriu junto, com os olhos marejados, fingindo que era piada. Mas por dentro, sentiu algo desabar. Um peso que não vinha só do corpo. Naquela noite, depois que todos foram embora, ela foi guardar as travessas. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o relógio da sala. Quando se abaixou para pegar a última bandeja, o corpo não obedeceu. Um estalo seco ecoou nas costas e ela caiu de joelhos. A dor era aguda, queimava. Ela se apoiou no balcão tentando levantar, mas as pernas tremiam. Respirou fundo, ficou ali por minutos, esperando passar. É só uma fisgada, vai passar. Mas não passou. Tomou 2 comprimidos de dor e deitou sem jantar. Virava de lado, tentava achar posição, nada aliviava. Na manhã seguinte, Débora fingiu preocupação. "Nossa, a senhora está com uma carinha péssima. Dormiu mal?" "Um pouquinho, sim. As costas incomodaram." "Ah, é a idade. Mas não dá para ficar parada, viu? O pessoal da lavanderia não veio de novo." E lá foi ela, com o corpo moído, dobrar lençóis pesados. Cada dobra era um esforço. Cada suspiro, um pedido de socorro engolido. Vera apareceu de novo, insistindo. "Dona Irene, deixa que eu termino isso. A senhora vai acabar se machucando." "Não, Vera. Se eu não fizer nada, a Débora se aborrece. E eu não quero dar desgosto para o meu filho." Ela sorriu, mas o sorriso saiu torto. Havia dor até na tentativa de parecer bem. Naquela noite, antes de dormir, ela olhou para o crucifixo na parede e disse baixinho: "Senhor, se for para eu aguentar mais um pouco, me dá força. Mas se for para eu cair, que não seja na frente de ninguém." O vento soprou do lado de fora e a luz da rua entrou pela janela. E pela primeira vez, Irene teve medo. Medo de que o corpo não aguentasse o amor que ela insistia em dar. A dor chegou ao ponto em que Dona Irene já não conseguia se abaixar sem apoiar as mãos nos joelhos. Os remédios não faziam mais efeito e o corpo parecia pedir socorro a cada movimento. Mesmo assim, ela continuava. A casa de Maurílio era linda.
mas fria como mármore. As paredes pareciam ouvir tudo, mas não diziam nada. E nos últimos dias, até o som do vento entrando pelas janelas parecia zombar da solidão dela. Naquela manhã, Débora desceu as escadas com o celular na mão, falando alto com uma amiga. Você acredita que ela ainda insiste em limpar tudo? Já falei que aqui tem gente para isso, mas sabe como é? Certas pessoas não sabem ficar quietas. Irene ouviu tudo da cozinha. Fingia que não escutava, mexendo o café com as mãos trêmulas. Um arrepio percorreu suas costas. Não era frio, era humilhação. Ao meio-dia, enquanto Débora saía para almoçar fora, Irene tentou varrer a varanda. O corpo não reagiu. Cada passo era um peso, cada movimento uma luta. Quando terminou, sentou-se no chão, apoiando as costas na parede. Olhou o céu nublado e pensou em como as nuvens pareciam pesadas também, como se o próprio dia carregasse o mesmo fardo que ela. O relógio da sala marcava 13h47. Ela lembrou de Taubaté, da casa antiga, das manhãs em que acordava cedo para ensinar o alfabeto às crianças do bairro. Era cansativo, mas era leve, pensou. Agora, a vida pesava demais. Vera apareceu com um copo d'água. Dona Irene, a senhora precisa se deitar. Não posso, minha filha. Débora pediu para deixar tudo pronto antes dela voltar. Mas ela nem nota o que a senhora faz. Irene sorriu com ternura. Ela nota sim, só não sabe mostrar. Vera suspirou. Sabia que não adiantava insistir. À tarde, Irene tentou lavar umas louças e sentiu uma pontada diferente, mais aguda, como se uma faca atravessasse as costas. O prato escorregou da mão e se quebrou no chão. Ela se apoiou na pia, o rosto pálido. Não posso cair. Ele ia se preocupar. Mas, pela primeira vez, sentiu vontade de chorar sem disfarçar. Chorou baixinho, com medo de alguém ouvir. Era um choro miúdo, de quem se sente invisível dentro da própria família. O sol começou a se pôr. A luz laranja do entardecer invadiu a cozinha. E no meio daquele silêncio, Irene pegou o telefone fixo da parede. Olhou para ele por longos segundos. Não vou incomodar. Ele deve estar ocupado, pensou. Mas a dor era tanta que a razão cedeu. Ela discou o número, esperou. Do outro lado, uma voz familiar atendeu. Alô? Por um instante, ela pensou em inventar uma desculpa qualquer, mas o corpo falou antes da cabeça. A voz saiu trêmula, embargada de choro. Filho, minhas costas doem. Do outro lado, silêncio. Barulho de gente conversando, copos, papéis. Maurílio estava em uma reunião e a ligação parecia um incômodo. Ele ajeitou o microfone do paletó e respondeu automático. Mãe, depois eu vejo isso, tá? Ela tentou dizer algo, mas as palavras morreram na garganta. Apenas respirou fundo e murmurou. Tá bom, meu filho. E o silêncio depois disso foi mais cruel do que qualquer dor. Maurílio voltou a olhar para a tela do computador, achando que era só mais um telefonema comum. Mas do outro lado da linha, Dona Irene permaneceu com o aparelho encostado no ouvido por alguns segundos, como se esperasse que ele mudasse de ideia. Quando finalmente desligou, as mãos dela tremiam. Encostou-se na parede e fechou os olhos. O som do relógio voltou a preencher a casa. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo pesava como um suspiro engolido. Ela caminhou até o quarto devagar, o corpo pedindo trégua. Deitou de lado, segurou o terço que trazia sempre na cabeceira e murmurou baixinho. Senhor, se ele soubesse o quanto dói, ele viria. E uma lágrima correu silenciosa até o travesseiro. Do lado de fora, a noite desceu sobre as montanhas, fria e indiferente. Na manhã seguinte à ligação, o sol apareceu tímido, filtrado pelo nevoeiro das montanhas. Dona Irene levantou devagar, sentindo o corpo mais pesado do que nunca. Cada passo era um esforço, como se andasse com pedras amarradas aos pés. Mas mesmo assim, foi até a cozinha. O hábito de cuidar dos outros era mais forte que a dor. Ferveu a água, passou o café e colocou a mesa, mesmo sabendo que ninguém notaria. Débora desceu as escadas arrumada, com perfume caro e expressão apressada.
Dona Irene, hoje o jardineiro vem mais tarde, viu? Se puder varrer a varanda antes, agradeço. E, por favor, cuidado com as costas, hein? A ironia vinha embrulhada num sorriso doce. Irene apenas respondeu: pode deixar, minha filha. Quando Débora saiu, a casa ficou em silêncio. O tipo de silêncio que pesa no ar, como se tivesse som. Irene limpou o fogão, organizou os pratos e, por fim, pegou o balde para lavar o chão da lavanderia. Mas dessa vez, o corpo não respondeu. A dor veio de repente, intensa, cortante. Uma fisgada atravessou a coluna e fez o balde cair. A água se espalhou pelo chão, misturando sabão e lágrimas. Ela tentou se apoiar, mas as pernas falharam. O corpo pequeno caiu devagar, como quem desiste de lutar. O barulho foi leve, mas o suficiente para chamar a atenção de Vera, que estava no corredor. Dona Irene, meu Deus! Vera correu até ela, se ajoelhou ao lado e percebeu que a idosa estava consciente, mas sem força para se levantar. Calma, calma, vou chamar ajuda. Não chama o hospital. Maurílio vai se preocupar. A senhora não está entendendo, Dona Irene. Isso é sério. Vera ligou para o motorista, que ajudou a colocar Irene no sofá. O rosto dela estava pálido, o suor frio escorrendo pela testa. Enquanto a ambulância não chegava, Vera pegou o celular e tomou uma decisão. Ligou direto para Maurílio. Senhor, me desculpe ligar assim, mas a sua mãe está mal. Ela caiu. A coluna dela travou. O senhor precisa vir. Do outro lado, silêncio. Depois a voz dele tensa. Como assim caiu? Por que ninguém me avisou antes? Ela pediu para não preocupar o senhor, mas por favor, venha logo. Maurílio saiu do escritório sem pensar. O coração disparado, o arrependimento começando a apertar o peito antes mesmo de entender o que estava acontecendo. A estrada até Campos do Jordão parecia mais longa do que nunca. Quando chegou, viu a ambulância estacionada em frente à casa. O som do monitor cardíaco ecoava no ar frio. Ele entrou apressado e encontrou Irene sendo colocada na maca, enrolada em um cobertor. O olhar dela o encontrou por um segundo, fraco, mas cheio de amor. Mãe, ela sorriu com esforço. Eu tô bem, meu filho. Só me cansei um pouquinho. Mas Maurílio viu o chão molhado, o balde caído, o pano encharcado. E viu também os olhos de Vera, marejados, carregando mais verdade do que qualquer palavra. O que aconteceu aqui? Ele perguntou, a voz firme. Débora apareceu na escada segurando uma bolsa, tentando disfarçar a tensão. Foi um acidente, amor. Ela insiste em querer fazer tudo sozinha. Eu já falei para ela não exagerar. Maurílio olhou para ela em silêncio. O olhar dele já não era o mesmo. Havia algo que começava a se quebrar ali. Um elo, uma confiança. O médico da ambulância comentou. Ela está com sinais de hérnia lombar e fadiga extrema. Vai precisar de repouso e exames. Esse tipo de esforço não é compatível com a idade dela. As palavras entraram como facas, e naquele momento Maurílio entendeu o peso que nunca quis enxergar. Enquanto a ambulância partia, ele ficou parado na porta, olhando para o rastro de água no chão. Um chão limpo demais, e uma culpa grande demais para caber dentro dele. E você? O que faria no lugar de Maurílio? Já viu alguém ser tratado assim dentro da própria família? Me conta aqui nos comentários. Eu adoro saber de onde vocês estão assistindo e até onde minhas histórias chegam. E se puder, se inscreva, curta e compartilhe o vídeo. Isso ajuda demais o meu trabalho e faz com que histórias como essa continuem sendo contadas. O corredor do hospital tinha cheiro de álcool e silêncio. Maurílio caminhava apressado, o som do salto de seus sapatos ecoando entre as paredes brancas. As mãos suavam. O coração batia rápido demais. Ele só queria saber onde ela estava. Senhor Menezes, chamou a enfermeira. A paciente Irene já está em observação. Sofreu uma sobrecarga muscular grave. A coluna dela cedeu devido ao esforço. Esforço. A palavra ficou martelando na cabeça dele. A mãe estava ali porque se esforçou demais. Por quê? Para quem? Quando entrou no quarto, viu Dona Irene deitada. O rosto pálido,
mas com aquele mesmo sorriso manso. Filho, veio mesmo. Claro que vim, mãe. O que aconteceu? Por que não me ligou antes? Ela suspirou. Ah, meu filho, não queria incomodar. Você já tem tanta coisa para resolver. O nó na garganta dele apertou. Ele sentou ao lado da cama e segurou a mão dela. Pela primeira vez em muito tempo, ficou em silêncio. Um silêncio de arrependimento. O médico entrou, folheando a prancheta. Senhor Menezes, sua mãe está com hérnia lombar e inflamação nas articulações. Isso não acontece da noite para o dia. Ela vinha forçando o corpo há semanas. Semanas. Ele repetiu surpreso. Sim, é visível que ela tem feito esforço repetitivo. Subir em escadas, abaixar-se com frequência, carregar peso. Maurílio olhou para Vera, que estava parada na porta, com os olhos marejados. Vera, me diga a verdade. O que aconteceu nessa casa? Ela hesitou, olhou para Irene, que assentiu com um gesto sutil, e então respondeu. Senhor, ela fazia tudo sozinha. A Débora mandou dispensar a faxineira. Dizia que Dona Irene gostava de se sentir útil, mas a senhora Débora deixava a casa suja de propósito, derrubava coisas, fazia bagunça. E se a gente tentasse ajudar, ela brigava. O sangue de Maurílio gelou. Você está me dizendo que ela... Sim, senhor, ela fazia isso para provocar. O ar pareceu sumir. Ele saiu do quarto por alguns segundos, sem conseguir respirar direito. Andou até o corredor e encostou na parede, o punho fechado, o olhar perdido. Como ele não viu? Como não percebeu o que estava acontecendo debaixo do próprio teto? Minutos depois, Débora apareceu no hospital. Usava o mesmo perfume caro de sempre, o cabelo impecável. Amor, eu vim assim que soube. Como ela tá? Ele não respondeu. Apenas olhou para ela. E aquele olhar bastou. Ela entendeu que algo tinha mudado. Maurílio, não é o que estão dizendo. Eu só quis ajudar. Quis que ela se sentisse parte da casa. Parte da casa? Ele interrompeu, a voz baixa, controlada. Fazendo ela limpar o chão de propósito? É assim que você acolhe minha mãe? Débora tentou se aproximar, mas ele deu um passo atrás. Você passou dos limites, Débora, e eu passei por não ver. Ela chorou. Mas eram lágrimas que vinham tarde demais. De volta ao quarto, Irene olhou para o filho com ternura. Ela não é má, meu filho. Só não entende o que é amor de mãe. Ele segurou a mão dela e disse com a voz embargada. E eu não entendi o que era gratidão. O monitor cardíaco apitou ao fundo, marcando o ritmo de uma paz silenciosa. Por um momento nada mais importou. Nem o dinheiro, nem as aparências, nem os negócios. Apenas o amor que ele quase perdeu. Antes de sair, ele olhou para Débora e disse, ela vai ficar comigo. E você, pensa no que fez, sozinha. As portas do elevador se fecharam lentamente entre eles. E pela primeira vez, Débora se viu cercada não por luxo, mas pelo vazio. Do outro lado, Maurílio caminhava pelo corredor com os olhos marejados. A culpa pesava, mas vinha acompanhada de algo novo, vontade de recomeçar. Lá dentro, Dona Irene sussurrou baixinho, olhando para o teto branco. Obrigada, Senhor. Ele veio e sorriu, mesmo com dor, como quem finalmente sente que o amor voltou para casa. Os dias seguintes foram lentos, silenciosos e cheios de pequenos gestos que valiam mais do que qualquer palavra. Dona Irene ficou internada por 2 semanas, em recuperação. Maurílio não saiu do hospital nem por um dia. Ele dormia numa poltrona desconfortável ao lado da cama, acompanhando cada respiração da mãe. Via os enfermeiros entrarem e saírem, as medicações sendo trocadas, os exames sendo feitos, e tudo o que conseguia pensar era: como eu deixei isso acontecer? Às vezes, Irene acordava no meio da noite e via o filho dormindo sentado, a cabeça caída para o lado. Sorria com ternura e dizia baixinho, agora é ele que está cansado de tanto cuidar. Quando recebeu alta, o médico foi claro. Repouso absoluto por pelo menos 3 meses, nada de esforço físico. E, senhor Maurílio, ela vai precisar de acompanhamento psicológico também. Essas dores não são só do corpo. Ele assentiu,
sentindo o peso daquelas palavras. Sabia que a ferida da mãe ia além da coluna. Era uma dor que morava no coração. De volta à casa, Maurílio decidiu que nada seria como antes. A primeira atitude foi despedir todos os funcionários e recontratar apenas Vera, a única que havia se importado. Em seguida, mandou reformar o quarto de hóspedes para que ficasse confortável, cheio de flores, tapetes macios e janelas que deixavam o sol entrar. Mãe, agora a senhora vai descansar de verdade. Débora tentou se aproximar, mas ele mantinha a distância. Nos primeiros dias, ela insistiu. Levava flores, preparava chá, deixava bilhetes pela casa. Até que um dia, finalmente, falou o que precisava ser dito. Maurílio, eu errei. Eu fui cruel, egoísta. Eu não suportava ver sua mãe aqui porque ela me lembrava de quem eu nunca fui. Mas eu me arrependo, de verdade. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o chão. Sabe, Débora, tem arrependimentos que a gente perdoa, mas não dá para dividir o mesmo teto com eles. Ela chorou, e dessa vez chorou de verdade. Sabia que o casamento havia acabado. Deixou a casa com poucas malas, sem discutir, e no portão olhou para trás. Viu Irene na janela, frágil, mas serena, e abaixou a cabeça. Aquele olhar a perseguiu por muito tempo. Nas semanas seguintes, Maurílio dedicou-se inteiramente à mãe. Acompanhava as consultas, levava flores, aprendia com a fisioterapeuta como ajudá-la a se levantar. Às vezes, enquanto caminhavam no jardim, Irene dizia: "Filho, não se culpe tanto. Eu também insisti demais em provar que ainda podia. Quis ser útil e esqueci de cuidar de mim. Mas eu devia ter te visto, mãe. Você me viu, meu filho. Só que tarde demais. E ainda assim, veio." Essas palavras ficaram gravadas nele. Era a forma simples que ela tinha de dizer: "Eu te perdoo." Com o tempo, Irene começou a melhorar. A fisioterapia fez efeito. O sorriso voltou devagar. Mas Maurílio sabia que aquela história não podia terminar apenas com uma recuperação. Precisava ter sentido. Foi então que decidiu criar um projeto. Chamou o irmão Marcelo, que morava no exterior, e contou tudo. Marcelo ficou em silêncio por um longo tempo e depois disse: "Vamos fazer algo bonito, mano. Algo que cure mais gente além da gente." Meses depois, inauguraram a Casa Dona Irene, um espaço em Taubaté voltado a idosos com fibromialgia e doenças crônicas causadas por solidão e descuido. O lugar era simples, mas cheio de luz, música e cheiro de bolo no forno. Exatamente como a casa que Irene sempre sonhou. No dia da inauguração, ela andou devagar até o microfone, apoiada no braço do filho, e disse: "Eu aprendi que o amor não é o que a gente faz para ser notado. É o que a gente faz mesmo quando ninguém está olhando. E é isso que esse lugar representa." O público aplaudiu de pé, e Maurílio, com os olhos marejados, sentiu que a dor nas costas da mãe, e a dele também, finalmente começavam a cicatrizar. O tempo passou como passa o vento entre as montanhas, devagar, mas constante. As cicatrizes começaram a se transformar em lembranças, e os dias, antes pesados, voltaram a ter cor. Dona Irene caminhava com passos lentos, amparada pelo filho. O frio de Campos do Jordão já não incomodava tanto, talvez porque agora a casa tinha calor humano. Maurílio havia se mudado de vez para Taubaté, onde montou um pequeno escritório ao lado da casa Dona Irene. O barulho das crianças brincando, o cheiro de café coado, as risadas vindo do jardim, tudo aquilo curava partes dele que nem sabia que estavam feridas. Marcelo, o irmão que morava fora, chegou certo dia sem avisar. Desceu do táxi sorrindo, com uma mala e um violão nas costas. Demorei, mas voltei para casa. Irene o abraçou forte, as lágrimas caindo devagar sobre o ombro dele. "Meu filho, achei que você nem lembrava mais da sua velha mãe. Impossível esquecer o que me fez ser quem sou." Durante os primeiros dias, Marcelo observou o irmão em silêncio. Viu Maurílio ajudar a servir café aos idosos, ouviu as histórias que Irene contava para o grupo e, no fim da tarde, quando o sol dourava o jardim,
Falou o que vinha guardando há anos. Sabe, Maurílio, quando o pai morreu, você virou o homem da casa cedo demais. Talvez por isso tenha aprendido a resolver tudo, mas a sentir quase nada. Maurílio respirou fundo. Eu passei metade da vida tentando provar que era forte. Mas a verdade é que a força da gente vem de quem cuida da gente. E eu esqueci disso. Marcelo sorriu. Você lembrou a tempo, mano. É isso que importa. Naquela noite, Irene ficou sentada na varanda, observando os dois conversarem. O vento balançava as cortinas e trazia um cheiro de terra molhada. Ela fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Não pelos dias fáceis, mas pelos dias difíceis, porque foram eles que devolveram o amor para dentro da família. Com o passar dos meses, a casa Dona Irene se tornou um ponto de acolhimento para dezenas de idosos. Alguns chegavam com dores físicas, outros com feridas na alma, e todos saíam um pouco mais leves. Maurílio fazia questão de estar presente em cada manhã. Cumprimentava um por um, conversava, escutava histórias. Um dia, uma senhora de cabelos brancos segurou a mão dele e disse: "Meu filho, a dor nas costas passa, mas a dor da solidão não. Obrigada por cuidar da gente." Ele sorriu e respondeu: "Quem cuida de vocês, cuida de mim também." Naquele instante, entendeu que a dor da mãe havia servido para curar outras pessoas. E essa percepção o emocionava profundamente. Às vezes, Débora ligava. As conversas eram curtas, respeitosas, mas distantes. Ela havia seguido outro caminho, e ele não sentia raiva, apenas compreensão. Algumas dores precisam se afastar para o amor continuar existindo. Certa tarde, Marcelo começou a tocar violão na varanda. Irene cantava baixinho, desafinada, mas feliz. Maurílio observava os dois e por um segundo sentiu que o tempo havia parado. Aquela imagem, o pôr do sol, a voz da mãe, o riso do irmão, era tudo o que ele precisava guardar. Ela olhou para ele e disse: "Sabe, meu filho, eu não tenho mais medo da dor, porque agora sei que não carrego nada sozinha." Ele se aproximou e respondeu com um sorriso: "E eu aprendi que o amor também precisa ser dito antes que seja tarde." Irene encostou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos, respirando o ar frio da serra. O vento passava devagar, como se abençoasse aquele momento. Era o som da vida voltando a ser leve. O outono chegou outra vez. As folhas cobriam o chão do jardim da casa Dona Irene e o vento parecia carregar lembranças junto com o cheiro de café fresco. Na varanda, Irene bordava devagar. O rosto, agora marcado pelo tempo, irradiava paz. Ela sorria sem pressa, como quem aprendeu que a vida sempre recomeça, mesmo depois de doer. Maurílio se aproximou com uma manta. "Tá esfriando, mãe? É só o vento querendo me lembrar que ainda tô viva", respondeu ela com aquele humor sereno que só os anos trazem. Ele riu, ajeitou a manta sobre os ombros dela e sentou-se ao lado. O silêncio que veio depois não era mais incômodo. Era o tipo de silêncio que fala. O silêncio de quem se entende sem precisar explicar. "Mas sabe, filho", disse Irene olhando para o horizonte, "às vezes a dor vem para ensinar a gente a pedir ajuda. Eu demorei a aprender isso. E eu demorei a ouvir", respondeu ele, com os olhos marejados. Ela o encarou com ternura. Mas ouviu. E isso muda tudo. O portão se abriu. Marcelo vinha empurrando um carrinho com mudas de árvores. "Trouxe ipês, mãe. O jardim vai ficar todo colorido." Ela riu. "Ah, meu filho, ipê é árvore de alma forte. Fica bonito até quando perde as flores." Eles passaram a tarde plantando juntos, regando, rindo. Cada muda parecia uma lembrança sendo posta de volta à terra, não para ser esquecida, mas para florescer de outro jeito. Quando o sol começou a cair, uma garoa leve começou a tocar o telhado. Irene levantou o rosto e deixou as gotas caírem sobre a pele. "Olha só, é a mesma chuva de quando tudo começou." Maurílio sorriu, mas agora ela não machuca mais. Ela assentiu, os olhos brilhando. Agora ela só limpa. E ali, sob aquela chuva mansa, mãe e filho se abraçaram.
não como quem se despede, mas como quem finalmente entende que o amor, quando é verdadeiro, nunca adoece de vez. Nos meses seguintes, a Casa Dona Irene ganhou novos voluntários, novas histórias e novos começos. O espaço virou símbolo de recomeço e empatia na cidade. Na entrada, uma placa com a frase que Irene havia dito no dia da inauguração: "O amor é o que a gente faz, mesmo quando ninguém está olhando." Ela partiu alguns anos depois, cercada pelos filhos e pelas dezenas de pessoas que ajudou a curar, mesmo sem ser médica, psicóloga ou santa. Apenas sendo o que sempre foi, uma mãe. No dia da despedida, o céu estava repleto de ipês floridos. E Maurílio, diante daquela cena, compreendeu que a dor que um dia o fez se culpar era agora a raiz daquilo que mais o orgulhava, o amor que ficou. Ele olhou para o céu e murmurou: "Mãe, suas costas descansaram, mas seu amor ainda sustenta a gente." E naquele instante, o vento soprou com força, espalhando pétalas amarelas por todo o jardim. Parecia um abraço invisível. E você, o que sentiu ao acompanhar essa história? Você acredita que todo arrependimento merece perdão? Ou que algumas atitudes simplesmente não têm volta? Conta pra mim aqui nos comentários o que você faria no lugar de Maurílio ou da Dona Irene. E se essa história tocou o seu coração, se inscreve no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda demais o meu trabalho e me permite continuar trazendo histórias como essa. Histórias de dor, de amor e de redenção. Porque no fim, todos nós temos uma Dona Irene dentro de casa, ou dentro da alma.